Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Photoshop e hoje trazendo para vocês com exclusividade aula relacionada a ferramentas de navegação. Então, nós veremos aqui algumas ferramentas que fazem parte do nosso dia a dia para fazer alguns tipos de movimentações, alguns tipos de ajustes em específico e principalmente as teclas de atalho de cada uma, e eu acho que é o mais fácil de se habituar para o decorrer do curso. E antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal AvilaTube Cursos, ativa o sino de notificação para poder ficar por dentro de todos os vídeos que forem postados em relação ao Photoshop e também a outros vídeos relacionados à tecnologia, como curso de redes e computadores, curiosidades de tecnologia no geral, dentre outros. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bem, a primeira ferramenta no qual nós veremos nesta aula chama-se Mover. A ferramenta Mover, na verdade, é a primeira ferramenta que já vem habilitada, inclusive, quando você inicia o Photoshop, e é a nossa primeira seta aqui ao lado esquerdo na barra de ferramentas. Nossa ferramenta Mover, como nós já vimos em inúmeras aulas anteriores, ela serve para fazer a movimentação de camadas, guias e seleções. Bom, de uma forma simplificada e resumida, eu vou fazer a abertura de algumas imagens aqui, imagens aleatórias por sinal. E eu vou acrescentar todas essas imagens dentro de um mesmo projeto, pois bem, o que eu quero que vocês observem é o que essa ferramenta faz. Primeiro de tudo, como o nome diz, ela faz a movimentação daquilo que eu geralmente quero fazer a seleção. Então, o primeiro ponto dessa ferramenta é que, através dela, eu consigo fazer a movimentação de objetos, de imagens ou de camadas de um projeto para outro, assim como eu fiz nessa imagem inicial. Pois bem, então, eu tenho aqui um projeto aberto especificamente que é relacionado à minha imagem, e à medida em que eu clico e arrasto, eu consigo colocá-la em um outro projeto. Bom, como isso é feito? Eu vou deletar mais uma vez e eu vou fazer novamente. Uma vez que você segura, clica, segura e arrasta, você tem a possibilidade de fazer a movimentação dentro do mesmo projeto. Porém, quando existem mais de um projeto em aberto, você consegue fazer uma espécie de uma cópia automática desta mesma imagem ou deste mesmo objeto para aquele outro projeto no qual você tem a necessidade de fazer a utilização desta imagem ou desse objeto que você está arrastando. Pois bem? Bom, à medida em que você clica, segura e arrasta, ele automaticamente já muda para o projeto. Então, se eu permanecer com o meu mouse ainda pressionado, o meu botão esquerdo do mouse pressionado, e eu continuar a arrastar, observa que ele vai criar uma miniatura de um quadro, ou seja, vai ter apenas as bordas ali. E na minha seta ele está com um ícone, com um sinal de adição, que ele está indicando que eu estou trazendo alguma coisa para dentro desse projeto. E à medida em que eu solto, eu automaticamente tenho esta minha imagem dentro de um outro projeto. Então, a primeira funcionalidade desta ferramenta é arrastar imagens ou objetos de um projeto a outro, beleza? Bom, e aí a segunda funcionalidade desta ferramenta, como eu mencionei anteriormente, é fazer a movimentação de camadas. O que são as camadas? As camadas de uma forma macro. Ainda não vamos falar em peculiar sobre elas de uma forma detalhada. Mas as camadas são espécies de folhas no qual elas ficam sobrepostas, ou seja, uma acima da outra ou uma na frente da outra, pois bem? Então, essas camadas, à medida no qual eu acrescento diferentes imagens ou diferentes objetos no mesmo projeto, eu crio-se essas camadas de formas independentes, ou seja, eu crio sobreposições entre as imagens. E aí, se eu precisar, em alguma ocasião, fazer a mudança na ordem dessas camadas, a que está abaixo colocar acima ou a que está acima colocar abaixo, eu consigo também através desta ferramenta. Então, toda vez que eu tenho um objeto ou uma imagem em seleção dentro do meu projeto,
a minha camada ela fica selecionada. Então indica aqui, ó, que ela está com destaque azulado. Uma vez que eu precisar fazer aqui a inversão, colocar o que está acima abaixo ou colocar o que está abaixo acima, basta eu clicar, segurar e arrastar. E aí eu consigo ter aqui a movimentação de camadas também. Bom, e a terceira funcionalidade da ferramenta são as seleções. Inclusive nós já vimos em aulas anteriores, mas não de formas detalhadas, beleza? Bom, as seleções no qual nós vamos fazer a visualização, de certa forma, são as seleções no qual nós arrastamos imagens ou objetos. Porém, existe aqui algumas peculiaridades no qual nós podemos fazer, e aí entra aquela acordância do que você mais vai se adaptar ou do que você mais vai achar fácil no dia a dia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar as imagens que eu tinha aberto anteriormente, porque todas elas possuem o mesmo tamanho. E eu vou manter aqui apenas o nosso projeto em branco e vou tentar fazer aqui a abertura de algumas imagens no qual elas sejam variáveis, tá bom? Beleza, todas essas imagens aqui eu vou arrastá-las para dentro daquele meu projeto que está em branco. Bom, algumas das imagens aqui elas são pequenas, beleza? Mas isso não tem importância. Então, novamente, falando sobre as camadas, lembra como eu comentei que às vezes vai haver a necessidade de alteração entre as sobreposições? A minha primeira imagem aqui em específico é o botão de inscreva-se. E pelo fato do canudo de formatura ele ter um fundo branco, de certa forma uma parte deste fundo está fazendo uma sobreposição no botão. Então eu poderia fazer uma inversão para que o botão ele ficasse à vista, por exemplo. Mas o que eu estava falando sobre a seleção? Seleção, ela tem aqui algumas formas de acontecerem. A primeira no qual você pode fazer a seleção da camada, no qual você quer fazer a movimentação do objeto ou da imagem. Então, à medida em que eu faço a seleção da camada, eu consigo fazer aqui a seleção. E aí essa seleção ela vai ter inúmeros propósitos, para alterações, para mexidas, mudanças de tamanho, de cores e etc. Até mesmo para posicionamentos, né? Bom, e ainda assim, para essas movimentações, se eu optar em não querer fazer a utilização da seleção das camadas toda vez que eu precisar arrastar ou modificar, eu posso habilitar uma opção chamada Auto Select. Observa que a minha eu sempre mantenho desmarcado, mas eu posso marcar esse carinha aqui. Bom, uma vez que ele está habilitado, eu consigo automaticamente fazer a seleção das minhas imagens apenas clicando nelas, porém não precisando fazer a seleção ao lado nas camadas, beleza? Observa que enquanto eu clico nas camadas, automaticamente o Photoshop já faz a seleção da camada no qual ela é pertencente. Isso é bastante útil, porém, às vezes acaba atrapalhando. Então, se você está mexendo em algo que é minuciosamente detalhado, às vezes pode acontecer de você selecionar um local indevido. Por exemplo, imagina que eu quisesse arrastar esse botão inscreva-se, só que sem querer querendo, ao invés de eu clicar no botão, eu arrastasse o fundo, por exemplo. Então, tudo acaba sendo movimentado. Então, ao habilitar esse carinha, é interessantíssimo ter um cuidado e uma cautela ao fazer a utilização. Às vezes a gente vai habilitar esta opção e vai fazer algumas mexidas e algumas ocasiões pode acabar nem percebendo as mexidas que aconteceram que foram errôneas. E aí lá no término do projeto vai acabar percebendo que algumas coisas acabaram ficando fora do lugar. Então, ao habilitar o Auto Select, é bom ter em mente que às vezes pode atrapalhar. Geralmente, em particular, eu mantenho desativado e eu geralmente ativo só quando eu tenho a necessidade. E aí, após a utilização, eu mantenho desativado mais uma vez. E a próxima ferramenta no qual nós veremos chama-se Mão. Exatamente, Mão. O ícone dela aqui na nossa barra de ferramentas, inclusive, é uma espécie de uma luva, pois bem?
Então, quando nós clicamos e seguramos, nós vamos ver que existe um grupo onde há duas ferramentas. A primeira na qual nós veremos é esta Hand Tool. Qual que é o propósito da ferramenta mão? Ela permite movimentar uma imagem dentro da janela. Como assim? Imaginemos que nós tivéssemos uma imagem e precisássemos, de certa forma, navegar por esta imagem para observar detalhes, locais ou pontos de seleção e assim sucessivamente. Dependendo do zoom que você der para esta imagem, vai ser necessário que você faça a utilização desta ferramenta em específico para poder fazer a navegação. Ah, Vila, não entendi. Como assim? Vamos fazer na prática. Eu vou abrir uma outra imagem rapidinho para que nós tenhamos uma percepção. Observe que no início, quando a minha imagem ela é aberta de forma original, eu consigo ter a visibilidade dos quatro lados ou dos quatro cantos da minha imagem. Porém, à medida em que eu faço aqui o zoom, eu tenho só uma parte em específica da minha imagem à vista e todo o restante ele está oculto para um lado ou para outro, ou para cima ou para baixo aqui da janela da ferramenta. Então, quando eu faço a seleção desta ferramenta em específico, quando eu clico e arrasto, eu consigo navegar por partes da minha imagem e aí eu consigo ver detalhes que talvez eu não via quando a minha imagem ela estava aqui com um padrão original ou com um zoom original, por exemplo. Então, esta ferramenta ela vai ser bastante utilizada para quando você tiver pontos minuciosos que você precisa alterar, corrigir, editar e afins, e você, de certa forma, precise fazer a utilização do zoom e, através da utilização do zoom, você precise também percorrer essa imagem, fazendo o acompanhamento, seja da seleção, seja da linha ou do que você precisa. Então, à medida em que você vai clicando e arrastando, você vai conseguindo navegar pela imagem, beleza? Existem outras opções que você pode navegar, a não ser o clicar e arrastar. Nós temos aqui ao lado direito uma barra de rolagem vertical e nós temos aqui na parte inferior uma barra de rolagem horizontal. Você pode conciliar as duas, caso você não queira utilizar essa ferramenta, mas em particular é um tanto quanto trabalhoso, beleza? Eu vou voltar a imagem aqui com o zoom original para que tenhamos a visibilidade da imagem como um todo. E nós vamos ver uma segunda ferramenta que também faz parte deste mesmo grupo. Essa segunda ferramenta ela chama-se girar visualização. Olha só, o bacana e o interessante de se observar especificamente para esse grupo são as teclas de atalho. Conforme as aulas anteriores, nós vimos ali a maioria das ferramentas que compõem o Photoshop, vimos que para determinados grupos, independente da quantidade de ferramenta que existe ali, as teclas de atalho geralmente elas são as mesmas. Para esse grupo em específico, ou para essas duas ferramentas em específico, a tecla de atalho muda. Então, se eu preciso usar a mão, eu utilizo a tecla H para fazer a seleção dessa ferramenta. Já se eu preciso fazer aqui a girar visualização, eu utilizo a tecla R, beleza? E aí o que faz essa ferramenta? Ela faz um procedimento simples, mas que também vai ser bastante utilizado, chamado girar a tela de pintura. Então, quando eu faço a utilização dela, observa que o ícone ele também é uma luva, só que esta luva por trás tem uma espécie de um papel, de um folheto que está em vertical, e existe uma seta que faz a indicação de uma rotatividade, beleza? Então, quando eu clico, seguro e arrasto, o centro da minha imagem exibe ali uma estrela do norte, pode se chamar desta forma, e eu consigo fazer uma rotatividade na minha imagem. Para que isso vai servir? Isso daqui vai ser necessário para quando você precisar fazer visualização dos detalhes em conjunto com a ferramenta à mão. Então, à medida em que você der zoom, você precisar fazer tipos de seleções e às vezes a seleção no qual você vai fazer não estiver em um ângulo favorável, você pode fazer a utilização da rotatividade para deixar no melhor ângulo possível, por exemplo. É a mesma forma como se você fosse desenhar em um papel utilizando realmente uma caneta,
na vida real, e aí um determinado traço no qual você acha que não consegue fazer de uma forma 100%, você geralmente vira, né, o papel, você coloca ele em uma amplitude ou em uma angulatura diferente para poder fazer aquele risco, aquele determinado traçado. Então, esta ferramenta ela vai ter este mesmo propósito aqui dentro do nosso Photoshop, tá bom? E por fim, nós vamos ter uma última ferramenta, que é a nossa ferramenta de zoom. Ela é este ícone aqui abaixo, no qual nós vimos aqui o ícone da mão. E o nosso zoom, como nós já sabemos aí, e é utilizado praticamente no nosso dia a dia, ele aumenta ou diminui o nível de visualização da tela. Então, o zoom ele tem aí o propósito de uma aproximação ou de um distanciamento de imagens ou objetos. E dentro do Photoshop vai ser da mesma forma. Uma vez que eu seleciono o zoom, eu tenho aqui inúmeras formas de utilização. O primeiro contexto é que, quando você tem a ferramenta selecionada, dentro da lupa vai ter um sinal de adição que é por padrão. Indica que quando você clicar com o botão do mouse, você vai adicionar zoom, ou seja, você vai dar proximidade à sua imagem, você vai deixando ela mais próxima da tela, beleza? Se por um acaso eu precisar retirar o zoom, caso eu tenha dado zoom demais, eu mantenho o Alt pressionado e a minha seta de adição ela vai virar uma seta de subtração. E aí eu clicando novamente, utilizando o mouse, eu retiro o zoom. Bom, a segunda forma de fazer a utilização é através da nossa barra de tarefas, no qual nós temos os dois ícones. Então, se eu não quiser fazer a utilização do Alt para quando eu precisar retirar o zoom, eu posso vir aqui e fazer a seleção. E aí eu também consigo adicionar e retirar o zoom, fazendo a seleção de acordo com a lupa que foi escolhida. Bom, e aí qual é o interessante? É necessário ressaltar que você quase nunca vai utilizar essa ferramenta. E eu vou te explicar agora o porquê. É possível, na verdade, fazer o zoom independente da ferramenta que você tem selecionado, fazendo utilização de teclas de atalho. Então, se eu estou fazendo aqui a utilização de ferramenta de seleção, corte e fatiamento, pintura, balde de tinta, blush ou qualquer uma outra que você queira, mesmo com essas ferramentas selecionadas, é possível adicionar ou retirar zoom, aproximar ou distanciar a sua imagem ou objeto. E como isso é feito? Existem aqui algumas formas. A primeira é que se você segurar a tecla Ctrl e pressionar o sinal de adição no seu teclado, você consegue dar zoom. E a mesma forma que você manter o Ctrl pressionado e você pressionar a tecla de traço ou de underline no seu teclado, você consegue retirar o zoom. Então, Ctrl mais dá zoom, Ctrl menos tira o zoom. E se eu, por um acaso, quiser fazer aqui, fazer com que a minha imagem ela voltasse ao tamanho original. Quando eu pressiono Ctrl 0, eu automaticamente deixo com um zoom de 100%, ou seja, eu tenho ali os 4 lados exatamente com as mesmas distâncias, os mesmos distanciamentos, beleza? Então, geralmente, quando você estiver trabalhando com projetos dentro do Photoshop, precisar adicionar e retirar zooms, você vai utilizar essas 3 teclas de atalho. Ctrl mais, Ctrl menos e Ctrl 0. Bom, e aí uma outra forma de nós também trabalharmos com zoom dentro do Photoshop é também utilizando uma tecla no teclado, só que não é o Ctrl, é a tecla Alt. E aí, ao invés de nós utilizarmos Ctrl mais, Ctrl menos ou Ctrl 0, nós vamos utilizar o Alt e a bolinha do mouse. Então, arrastando para baixo, eu tenho a diminuição do zoom, e arrastando para frente ou para cima, eu tenho o aumento do zoom. Então, desta forma, eu também consigo ter uma aproximação e um distanciamento da minha imagem. Então, são inúmeras formas que o Photoshop disponibiliza para você utilizar o mesmo conceito, a mesma funcionalidade, a mesma ferramenta, tá bom? Também é possível fazer a utilização da mão para fazer as movimentações sem precisar fazer a seleção da ferramenta. Então, se eu tenho aqui bastante zoom na minha imagem e eu quero fazer a utilização da mão
para poder fazer a movimentação, a navegação pela minha imagem, ao invés de eu selecionar a ferramenta ou pressionar o H, que é a tecla de atalho dela, eu posso manter a tecla de espaço pressionada e aí o meu cursor ele também vira uma mão. E aí eu consigo também dessa forma fazer a navegação pela minha imagem se ela tiver com zoom. Então, utilizando as teclas de atalho espaço juntamente ao mouse, eu consigo ter aqui a minha mão selecionada. Utilizando o Alt e o meu mouse, eu consigo aumentar ou diminuir o meu zoom. Utilizando Ctrl mais ou Ctrl menos ou Ctrl 0, eu também consigo fazer a utilização do zoom. Então, são maneiras no qual você consegue adaptar e fazer a junção de todas essas ferramentas no qual nós vimos agora, de uma forma bem simples, bem resumida e bem detalhada para vocês entenderem. E aí o interessante é vocês irem treinando, irem exercitando para que vocês possam ter a aptidão e isso fique como um automático na cabeça de vocês, tá bom? Que vocês consigam não apenas entender e absorver o conceito, mas que vocês consigam utilizá-la e mesclar elas a outras ferramentas que nós vimos anteriormente. Então vocês vão ver que à medida em que vocês forem utilizando as ferramentas de aulas anteriores e utilizando essas novas através das teclas de atalho, vocês vão ter um ganho e uma aptidão em relação à produtividade e à performance de uma maneira que vocês nunca tiveram antes. Bom, e se você acompanhou a aula até o final e gostou do conteúdo, gostou do que aprendeu, não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito, de ativar o sino de notificação. Lembrando, o canal Avilatube Cursos. Deixe o seu joinha para fortalecer e, se possível, deixe um comentário do que você precisa aprender que eu tento trazer e ajudar você da melhor maneira possível. Me despeço por aqui, espero você numa próxima, até mais.